Bom, nós verificamos aí que a Polícia Federal identificou uma fraude bilionária no INSS. E aí isso tem sido muito discutido, que se fala que isso começou, ou pelo menos as práticas criminosas, né, os atos criminosos se deram no início de 2019, se perpetraram até hoje, 2025, quando então a Polícia Federal conseguiu desmantelar esse grupo organizado que estava aplicando esses golpes ali, se valendo de dinheiro do INSS, né, aplicando golpes em aposentados. E aí, hoje se discute, ou se debruçam por aí argumentações e narrativas a respeito de que quem teria sido o responsável por essa fraude. E aí, claro, se coloca em xeque Lula ou Bolsonaro. Lula é o atual presidente, Bolsonaro é o ex-presidente. Então, em 2019, Bolsonaro era presidente, em 2025, quando se descobre a fraude, Lula é o presidente. E, claro, se tenta utilizar isso de forma política, né? De um lado, você vê essa galera bolsonarista falando que isso é o governo, é mais um exemplo de corrupção no governo Lula, e a turma do Lula dizendo, olha aí, a corrupção que começou no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro acoitou, né, abafou, agora vem a ser descoberta no governo Lula. E isso nos traz a necessidade de, primeiro, antes da gente entrar nessa notícia aqui, que saiu na BBC, a gente entender o seguinte: existem mensagens e existem mensageiros. Quando você acredita no mensageiro e você ignora a mensagem, você não consegue discutir fatos. Se você acredita em tudo que o indivíduo fala, independente do que ele fala, não tem como discutir com você, né? Porque não há como contradizer aquilo que você acredita. Porque contradizer aquilo que você acredita significa desconstruir o que o mensageiro tem falado, e você só acredita no mensageiro. Então, eu, pelo menos, quero discutir a mensagem. Qual que é o fato? O fato é que as instituições que estão no Brasil, as instituições constitucionais que têm responsabilidade por apurar a prática da infração penal, conseguiram identificar uma infração penal, né? E uma infração penal que acabou deixando um rombo muito grande aí no cofre público, no cofre do INSS, e agora essas pessoas que são responsáveis por essas práticas criminais vão ser processadas. As instituições, elas são permanentes. Apesar dos governos, o governo vem, o governo vai, a instituição permanece, né? A Polícia Federal permanece desde antes de 2019, né? O governo mudou, o Poder Executivo, a gerência do Poder Executivo muda, mas o governo permanece o mesmo. E aí a gente vai adentrar aqui nessa notícia, por quê? Porque, de fato, há uma batalha de versões, e as pessoas tentando utilizar isso com argumento político. Aí não adianta. Se você pega aquela pessoa que é um fanático, né, para essa coisa de política, ele já vai dizer, aí, o governo, inclusive eu vi uma foto, o governo Lula, mais um rombo da Lava Jato, rombo do Correio, rombo do mensalão, o mensalinho e tal, e aí agora mais um rombo do INSS, como se isso fosse responsabilidade do governo. Eu não estou defendendo o governo atual, dizendo que as pessoas que cometeram essas infrações penais vão ter que ser responsabilizadas, né? Independente de quando elas começaram e pelo qual tempo elas permaneceram nessas práticas criminosas. Mas aí, assim, a utilização, ou se tentar atribuir isso ao representante do Poder Executivo, é uma besteira. Tanto se atribuir ao ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto se atribuir ao atual presidente Lula. É uma grande bobeira. Se um desses indivíduos teve participação, seja o Lula, seja o Bolsonaro, participação objetiva e uma responsabilidade subjetiva na prática desses eventos, aí ele tem que ser responsabilizado com toda certeza. Mas se isso não ficar evidenciado, pense numa estrutura. Quantas pessoas não desenvolvem atividades ali dentro e quantas pessoas são capazes de se envolver em atos de corrupção? Isso não significa que todo mundo que está dentro daquela estrutura tem conhecimento. Você pega uma repartição pública, vamos lá, aquilo que eu conheço, pega um quartel de uma polícia militar de qualquer estado no Brasil. Um quartel tem o seu comandante, um grupamento policial com 10, 15, 20 policiais, tem o seu comandante e tem várias guarnições, vários grupos menores de policiais ali que desenvolvem um patrulhamento ostensivo. Pode ser que uma dessas guarnições pratique crimes ali, pratique corrupção, né? Peça dinheiro, tenha um arrego e tal, faça. Isso não significa que o comandante vai ter ciência, vai saber dessa prática, né? Isso a gente precisa ter noção. Isso a gente precisa desconstruir a ideia de acreditar cegamente no mensageiro e passar a buscar a informação a respeito da mensagem, né? Vamos ater a mensagem, né? Não é porque fulano está falando que é verdade, não é porque o Lula diz que é verdade, não é porque o Bolsonaro fala que é verdade. E tem gente que chega a ser idiota, né? Tem gente que chega a ser imbecil. Eu converso com gente o tempo todo que chega, sabe, é uma cegueira, é uma cegueira. Se transforma a religião em um nível, aliás, se transforma a política em um nível de religiosidade. Porque, é claro, a pessoa tem um pastor ali, ela não vai conseguir
ir contra aquilo que o pastor tem. E aí ensina mais aquilo que ela lê na Bíblia. Então ela acredita absolutamente naquilo através da interpretação que ela extrai. E quando a pessoa idealiza um político dessa forma, né, como um mensageiro que traz a verdade absoluta, tudo que aquele indivíduo fala, ela considera verdadeiro, por mais absurdo que seja o que aquele indivíduo diga, e por mais mentiroso que seja o que ele diga. E isso é um problema grave que a gente vê, e por isso que a gente exige essa bipolarização. Né? Bipolarização. Ou polarização, na verdade. E eu quero falar disso, inclusive outra vez aqui, falar sobre uma questão que eu vi, que foi das marchas religiosas, né? Como hoje aquilo se transformou também num evento totalmente político e partidário. Mas vamos continuar aqui na notícia. Olha, a revelação de uma fraude bilionária do Instituto do INSS, que pode ter roubado centenas de milhares de aposentados por meio de descontos não autorizados em seus benefícios, criou uma guerra de narrativas entre o governo do Lula e a oposição bolsonarista. Cada um acusa o outro da responsabilidade pelo esquema de corrupção que foi revelado numa investigação conjunta da CGU com a PF. Os caras, CGU e PF são órgãos institucionais, são órgãos constitucionais e que eles são permanentes, eles continuam, o governo vai sair e vai continuar esses órgãos. A suspeita é de que sindicatos e associações de aposentados conseguiam, por meio de convênios com o INSS, descontar mensalidades de aposentados pensionistas sem a autorização desses aposentados ou pensionistas. Não há informação sobre quanto de fato foi desviado. A CGU divulgou que, de 2019 a 2024, descontos em benefícios realizados por sindicatos e associações somaram 6 bilhões, mas nem tudo foi de forma não autorizada. Cerca de 60% do valor foi descontado nos 2 últimos anos, já no governo Lula, quando as contribuições associativas dispararam. Então, é realmente uma guerra de narrativas. A gente vê isso sendo utilizado como ferramenta política, né? Então, assim, o governo Lula, mais um dos grandes escândalos, e o pessoal que é do Lula, você começou no Bolsonaro, o Bolsonaro abafou e só agora a gente conseguiu. E, na verdade, as instituições são muito maiores, né? São muito maiores no sentido do comprometimento com a estabilização do que os governos. Os governos sempre querem promover uma ruptura, não uma ruptura democrática, mas uma ruptura de pensamento. Você vê o governo quer mudar as cores, por exemplo, as cores de propaganda política. Ele quer fazer uma mudança para mostrar que agora tem um governo diferente. Quando as instituições elas são mais permanentes e mais duradouras. Eu queria saber a sua opinião, o que você pensa. Você acha mesmo que é possível atribuir a responsabilidade desse rombo do INSS ao governo do Bolsonaro, ao governo do Lula? Deixa aqui no campo dos comentários, deixa aqui também a sua opinião, deixa aqui se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, tá certo? E a gente fica aí com esse vídeo e a gente se vê em um novo vídeo, no próximo vídeo, tá certo? Forte abraço, sou o delegado Flaviano e até a próxima. Valeu!